Shalom, shalom, dia feliz e abençoado para você. Esse é o nosso tempo devocional, tempo que a gente separa aí 6 minutos para pensar aquilo que a palavra de Deus pode ensinar para o nosso dia a dia, para a gente aplicar na nossa vida. Quero ler com você Marcos 14. Marcos 14 diz aqui no versículo 33, levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. Jesus estava angustiado. E ele diz aos seus discípulos: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, ele se prostrou e orava para que, se fosse possível, fosse afastado dele aquela hora e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice, contudo, que não seja feito aquilo que eu quero, mas sim o que tu queres. Então ele voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro: você está dormindo? Você não pode vigiar comigo nem uma hora? Aqui está então a palavra de Deus no livro de Marcos. Vamos pensar? Sabe, queridos, nós temos um costume, isso é um costume assim que a gente faz habitualmente, que é o fato de nós nos cumprimentarmos dizendo: olá, tudo bem? E a pessoa nos responder: tudo bem. Você já pensou sobre isso? Porque eu sempre fico indignada com essa forma de nos cumprimentarmos, porque a gente pergunta algo que muitas vezes nós não estamos querendo de fato saber, e nós respondemos algo que muitas vezes também não coincide com aquilo que nós estamos sentindo. Porque quantas vezes você encontra alguém na fila do mercado ou do banco e você tá ali precisando fazer inúmeras coisas, mas você vê aquela pessoa e você já pergunta: oi, tudo bem? Mas você nem tem de fato tempo para conversar com aquela pessoa e saber se de fato ela está bem. E a resposta a essa pergunta automaticamente é: eu estou bem, mas muitas vezes nós não estamos nada bem. Então, queridos, nós fazemos uma pergunta da qual nós não queremos resposta e nós respondemos algo que muitas vezes não é a verdade. E isso nós ensinamos aos nossos filhos desde pequenos. E o problema disso é que nós levamos essa forma de nos relacionar em superficialidade para vários relacionamentos que deveriam ser íntimos, relacionamentos que deveriam ser emocionais, ou seja, envolver emoções, sonhos, projetos, mas a gente os mantém na superficialidade. Nós podemos ver aqui nesse texto de Marcos que Jesus ele chega para os seus amigos mais íntimos, Pedro, Tiago e João, e abre o seu coração dizendo: eu estou profundamente angustiado, eu estou numa tristeza de morte. E Jesus ele sai ali para orar, e quando ele volta eles estão dormindo, e Jesus diz: mas vocês não podem vigiar comigo nem uma horinha sequer. Sabe, querido, Jesus se sentiu sozinho, abandonado. Os amigos dele não teve compaixão dele, ele estava ali dizendo: eu estou triste a ponto de morrer, e os discípulos não se importaram com isso. Na visão de Jesus, Jesus chega ali e ele estava aflito, mas os discípulos estavam dormindo. E nós trazemos esse tipo de relacionamento para nossa família. Quantas vezes nossos filhos, nosso marido está angustiado, nós até sabemos que eles estão, mas nós não procuramos estar juntos, saber de fato quais são os sentimentos, as emoções envolvidas nessa aflição. Seu marido chega em casa dizendo que teve um dia difícil no trabalho, às vezes nós culpamos o outro, a gente diz: ah, mas é assim mesmo, essa pessoa é bruta mesmo, de difícil relacionamento mesmo, e a gente não gasta tempo perguntando: mas como você se sentiu nessa situação? Sabe, nós precisamos gerar mais emoção, sair da superficialidade. E para isso, queridos, gera sim instabilidade, gera sim vulnerabilidade. Expor emoções nos deixa susceptíveis. Por isso que tem que ser em relacionamentos íntimos. Mas nós precisamos aprender a nos expor a quem nós amamos. Nós precisamos aprender a ter uma empatia afetiva, que é de nos colocar no lugar do outro. Muitos relacionamentos entre pais e filhos, quando pais têm problemas com filhos e vêm conversar comigo, eu digo assim: quando foi a última vez que você saiu com o seu filho? Quando foi a última vez que você perguntou sobre os sonhos, sobre os projetos, sobre as dificuldades, sobre as emoções e perspectivas do seu filho? E a maioria das pessoas me respondem: eu nunca fiz isso com os meus filhos.
Sabe, queridos, essa resposta, na verdade, ela me choca, porque nós precisamos gastar tempo com quem nós amamos. É claro que nós vamos ter dificuldades com quem nós não conhecemos. O problema é que nós vivemos dentro da mesma casa por anos sem conhecer de fato aquela pessoa, sem conhecer as emoções daquela pessoa. E eu quero te convidar nesse dia a pensar: será que você tem levado os seus relacionamentos na superficialidade? Porque é hora de você ir mais profundo. Gaste tempo para conhecer essa pessoa que está do seu lado. Sabe, queridos, a minha filha e o meu esposo, eles são muito mais emocionais do que eu. Então muitas vezes eu falo pra eles assim: ai, já chega de drama. Mas eu preciso identificar aquele drama que é ali na brincadeira do nosso dia a dia, ou aquele drama que por trás existe realmente um sentimento envolvido. Então, queridos, nós precisamos conhecer quem vive junto com a gente, porque senão nós sempre vamos nos sentir sozinhos, assim como Jesus se sentiu sozinho ali no Getsemane, mesmo estando junto com amigos íntimos. Que você não se sinta sozinho, se exponha, e que você também gaste tempo para conhecer aquela pessoa que Deus colocou para viver aí do seu lado. Que Deus abençoe você.